O som começa como um sussurro, suave, quase imperceptível, como vento passando por galhos secos, como folhas caindo no outono, como o murmúrio distante de algo que não deveria estar ali. Verão de 1942. Soldados alemães estão deitados em suas trincheiras, tentando dormir. Faz semanas desde que tiveram uma noite completa de descanso. Estão exaustos, famintos, congelados ou queimados, dependendo da estação. E então ouvem aquele som. Um sussurro impossível, tecido rasgando o ar, vento passando por asas de lona, como vassouras varrendo o céu, como bruxas voando na escuridão. Os soldados se levantam de um salto, pegam seus rifles, gritam alertas. Holofotes rasgam a noite, procurando desesperadamente por algo, qualquer coisa que explique aquele som impossível. E então, as bombas caem. Explosões, fogo, gritos, e quando a fumaça finalmente se dissipa, quando o silêncio volta, não há nada no céu. Nenhum avião, nenhum ruído de motor. Apenas o vento. E a sensação aterradora de que algo sobrenatural acabou de passar por ali. Os alemães tinham um nome para elas. Nartexen. As bruxas da noite. E elas eram reais. Esta é a história do 588º Regimento de Bombardeio Noturno da Força Aérea Soviética. Um esquadrão composto inteiramente por mulheres, pilotando aviões feitos de madeira compensada e lona, voando sem paraquedas, sem rádios, sem armas defensivas. Apenas coragem e um truque impossível que faria os alemães perderem o sono por 3 anos seguidos. 23.000 missões de bombardeio. 3.000 toneladas de bombas lançadas. 23 pilotas condecoradas como heroínas da União Soviética. E tudo começou com uma mulher que se recusou a aceitar um não como resposta. Marina Raskova era Amelia Earhart, da União Soviética. Nascida em 1912, em Moscou, Marina cresceu em uma época em que a aviação ainda era novidade. Lindbergh havia cruzado o Atlântico apenas 5 anos antes de ela completar 15. O céu ainda era território de pioneiros, de loucos, de sonhadores. E Marina queria fazer parte disso. Aos 18 anos, ela se matriculou em uma escola de navegação aérea. Aos 21, tornou-se a primeira mulher navegadora da União Soviética. E em 1938, ela e 2 outras mulheres, Valentina Grisodoboba e Polina Osapenko, voaram de Moscou até a costa do Pacífico sem parar. 6.000 quilômetros, 26 horas no ar, batendo o recorde mundial. Stalin pessoalmente as condecorou como heroínas da União Soviética. Marina Raskova, aos 26 anos, era uma celebridade nacional. Mas a fama não era o que ela queria. Ela queria voar. Ela queria explorar. Ela queria provar que mulheres podiam fazer qualquer coisa que homens faziam. E então, em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética. E foi assim que tudo mudou. Operação Barbarossa. O maior ataque militar da história humana. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética ao amanhecer daquele domingo. 3.000 tanques, 7.000 canhões, 2.000 aviões. A Luftwaffe destruiu 1.200 aviões soviéticos no primeiro dia. A maioria ainda estava no chão quando as bombas caíram. Em 6 meses, a Alemanha havia capturado 3 milhões de prisioneiros soviéticos. Havia conquistado a Ucrânia, a Bielorrússia, metade da Rússia europeia. Leningrado estava cercada. Moscou estava a apenas algumas centenas de quilômetros da linha de frente. A União Soviética estava morrendo. Stalin estava desesperado. Homens não eram suficientes. Tanques não eram suficientes. Aviões não eram suficientes. A máquina de guerra soviética estava sendo esmagada pela Blitzkrieg alemã. Então Marina Raskova escreveu uma carta. Não para Stalin diretamente, ela não tinha esse nível de acesso, mas para oficiais que ela conhecia, para generais que respeitavam o seu trabalho, dizendo que mulheres soviéticas estavam prontas para lutar, que milhares delas sabiam voar, que clubes de aviação civil por toda a União Soviética haviam treinado pilotas competentes.
e que essas mulheres estavam sendo desperdiçadas em fábricas e fazendas, quando poderiam estar no céu, combatendo os invasores. A carta chegou a Stalin, e em 8 de outubro de 1941, uma ordem foi emitida. Ordem número 0099. Criar 3 regimentos aéreos compostos inteiramente por mulheres. Todos os membros, desde pilotos até mecânicos, desde navegadores até equipes de solo, seriam mulheres. Era sem precedentes. Nenhuma nação no mundo havia feito isso antes. Nem mesmo os Estados Unidos, que permitiam mulheres no Women Air Force Service Pilots. Limitava-as a transporte e teste de aeronaves. Nunca combate, mas a União Soviética não tinha escolha. E Marina Raskova foi nomeada comandante. Ela tinha permissão para escolher quem quisesse. As candidatas vieram de toda parte. De Moscou, de Leningrado, de vilarejos cujos nomes ninguém conseguia pronunciar. Algumas tinham experiência em clubes de aviação civil. Outras haviam trabalhado como instrutoras de voo. Muitas eram estudantes universitárias que nunca haviam tocado em um avião, mas estavam dispostas a aprender. A mais jovem tinha 17 anos, a mais velha, 26. Raskova as dividiu em 3 regimentos. O 586º Regimento de Aviação de Caça, que voaria Yak-1S, o 587º Regimento de Aviação de Bombardeio, que voaria P-2, S e o 588º Regimento de Bombardeio Noturno. As pilotas mais experientes foram para o 586º, as intermediárias para o 587º, e as menos qualificadas, menos as novatas, as inexperientes, as que mal sabiam voar, foram para o 588º, e foi o 588º que se tornaria lendário, porque não havia aviões modernos o suficiente para todos. Os Yak-1S P-2 foram reservados para os regimentos mais experientes, e para o 588º sobrou apenas um avião que ninguém mais queria: o Polikarpov PO-2, um biplano de madeira e lona, projetado em 1928 como avião de treinamento, usado principalmente para pulverização de culturas e instrução básica de voo. Velocidade máxima: 94 milhas por hora, 150 km por hora, mais lento que a maioria dos carros. Sem rádio, sem aquecimento, sem armamento defensivo, sem radar, sem instrumentos de navegação modernos. Apenas uma bússola e um mapa. 2 assentos piloto na frente, navegadora atrás, ambas completamente expostas ao vento, ao frio, à chuva, e capacidade para carregar apenas 2 bombas, uma em cada asa. Algumas das pilotas chamavam o PO-2 de caixão com asas. Outras olhavam para aquela estrutura frágil de madeira, compensada em lona, e se perguntavam como algo assim poderia sobreviver a um único tiro alemão. Mas Major Yevdokia Bershanskaya, a comandante do 588º, viu algo diferente. Ela viu possibilidade. O PO-2 era lento, perigosamente lento, mas isso também significava que era ágil. Podia virar em espaços onde aviões mais rápidos não conseguiam. Podia voar baixo, muito baixo, sem perder controle. Era feito de madeira e lona, mas isso significava que era leve e quase totalmente silencioso. Não aparecia em radar, não era detectado por localizadores infravermelhos. E mais importante, tinha um truque que nenhum outro avião possuía: podia desligar o motor em pleno voo. A maioria dos aviões, se desligasse o motor no ar, cairia como uma pedra. Mas o PO-2 era um planador natural. Com o motor desligado, podia deslizar silenciosamente por quilômetros, usando apenas correntes de ar para se manter no céu. E foi esse truque que transformou aquele avião obsoleto em uma arma de terror psicológico. A primeira missão do 588º foi em 28 de junho de 1942. O alvo, o quartel-general das forças alemãs invasoras perto do rio Don. 12 aviões decolaram ao anoitecer. Cada um carregava 2 pequenas bombas. 50 quilos cada. Nada comparado aos bombardeiros pesados que lançavam toneladas de explosivos. Mas não era sobre o tamanho das bombas. Era
sobre o medo. As pilotas voaram em formação até estarem a alguns quilômetros do alvo. Então se separaram. Cada dupla escolheu sua própria rota de aproximação. E quando estavam perto, muito perto, tão perto que podiam ver as luzes dos acampamentos alemães abaixo, desligaram os motores. Silêncio total. Apenas o vento passando pelas asas de lona. Apenas o som suave de algo deslizando pelo céu escuro. Os alemães no chão não ouviram nada até ser tarde demais. As bombas caíram. Explosões rasgaram a noite. Quando os soldados finalmente reagiram, apontando holofotes para o céu, procurando o avião invasor, não havia nada lá. Apenas escuridão. E então, minutos depois, o som voltou. De uma direção diferente. Outro avião, mais bombas, mais explosões. E novamente, quando os holofotes varreu o céu, nada. Isso continuou a noite toda. 12 aviões, cada um fazendo múltiplas passagens, cada um deslizando silenciosamente, soltando suas bombas e desaparecendo antes que alguém pudesse reagir. No final da noite, os alemães estavam exaustos, nervosos, incapazes de dormir. E o 588º havia provado seu ponto. Nas semanas seguintes, a estratégia foi refinada. As pilotas descobriram que podiam fazer 8, 10, até 18 missões por noite. Voavam até o alvo, largavam 2 bombas, voltavam para a base, reabasteciam, carregavam mais bombas e voltavam ao ar. Algumas pilotas passavam 10 horas por noite no ar, congelando no cockpit aberto, lutando contra ventos, navegando apenas por estrelas e memória, e aprenderam um truque ainda mais eficaz. Quando holofotes alemães as detectavam, 2 pilotas trabalhavam em equipe. Uma voaria em círculos ao redor dos holofotes, distraindo os operadores. A outra deslizaria silenciosamente até o alvo real e largaria as bombas. Então a primeira pilota menos a isca atacaria os próprios holofotes, destruindo-os. Escuridão total. E as alemães ficavam cegos. Os soldados alemães começaram a ter medo da noite. Alguns se recusavam a dormir. Outros imploravam para serem transferidos para outras frentes. Qualquer lugar menos onde as Narteksen voavam. Porque aquele som, menos aquele sussurro impossível no escuro, significava que a morte estava chegando. E você nunca saberia de onde. As pilotas do 588º não eram apenas corajosas, eram obstinadas, teimosas, recusavam-se a desistir, mesmo quando tudo estava contra elas. Nadia Popova voou 852 missões, 852 noites, em que ela poderia ter morrido. Foi abatida várias vezes. Teve seu avião perfurado por balas. Pousou em territórios que ainda estavam sendo bombardeados. Durante uma missão, um fogo antiaéreo alemão destruiu o fundo de seu cockpit. Suas pernas ficaram penduradas sobre o vazio. Sangue escorria das pernas. Holofotes a cegaram. Mas ela conseguiu ver uma luz fraca à distância, o holofote da pista de seu regimento. Guiou o avião até lá. Pousou, caminhou com sua navegadora até um acampamento soviético. E horas depois, estava sentada em um banco, esperando cirurgia. Sem reclamar, sem pedir dispensa, apenas esperando para ser consertada, para que pudesse voltar ao ar. E Evgenia Zigulenko voou quase 1000 missões, foi abatida 3 vezes, mas sempre retornou. Irina Sebrova completou 1008 missões, 1008 noites, voando em um avião que poderia explodir com um único tiro traçante. E Marina Ryskova, a mulher que criou tudo isso, finalmente conseguiu permissão para ir ao fronte. Ela havia passado meses treinando outras pilotas. Agora queria lutar. Em 4 de janeiro de 1943, ela estava liderando um esquadrão de P-TUS em uma missão. O tempo estava ruim. Neve. Visibilidade zero. O avião de Marina nunca chegou ao destino. Colidiu em um rio congelado. Todos a bordo morreram instantaneamente. Stalin ordenou o primeiro funeral de Estado da Segunda Guerra Mundial. As cinzas de Marina foram enterradas no Kremlin, ao lado de heróis, de líderes, de lendas. Ela tinha 30 anos. A vida no 588º era brutal de maneiras que iam além do combate. As pilotas dormiam durante o dia,
quando conseguiam. E à noite, acordavam. Eram informadas sobre as missões e decolavam assim que escurecia. Ficavam 10 horas no ar, todas as noites, por meses, por anos. O frio era insuportável. A temperaturas abaixo de zero, o metal do Po-2 arrancava a pele de qualquer um que o tocasse. As pilotas usavam luvas grossas, mas ainda assim sofriam queimaduras por congelamento. Chuva gelada transformava cabines abertas em bacias de água congelada. Neve acumulava sobre asas e controles. E se fossem atingidas por balas traçantes, que continham cargas pirotécnicas. O avião de madeira e lona explodiria em chamas instantaneamente. Não havia tempo para pular. Não havia paraquedas até 1944. Não foram fornecidos, porque o peso extra impediria o avião de carregar bombas suficientes. Se fossem atingidas, morreriam queimadas. Caindo, gritando. 32 pilotas do 588º morreram durante a guerra. 32 mulheres que acordavam toda noite, vestiam seus uniformes, subiam em aviões de madeira e voavam direto para o inferno, porque era isso que elas faziam. Os alemães odiavam as Nartexen. Odiavam o som, odiavam a imprevisibilidade, odiavam o fato de não conseguirem dormir, de não conseguirem descansar, de estarem sempre alertas, sempre esperando, sempre ouvindo aquele sussurro no escuro. E odiavam que fossem mulheres. Qualquer soldado alemão que abatesse um avião do 588º recebia automaticamente uma Cruz de Ferro, uma das condecorações militares mais prestigiadas da Alemanha. Um único avião, uma única morte de uma pilota soviética, e você ganhava uma medalha que normalmente exigia anos de serviço e múltiplas ações heróicas. Isso mostrava o quanto os alemães as temiam, e também mostrava o quanto as desprezavam, porque para os nazistas, a ideia de mulheres no combate era uma afronta, uma humilhação, algo que contrariava tudo em que acreditavam sobre superioridade masculina e ordem natural. Ser morto por uma mulher era a pior desonra possível. Então, eles inventaram histórias. Diziam que as pilotas soviéticas tomavam drogas especiais, que lhes davam visão noturna como gatos. Diziam que eram bruxas de verdade, que usavam magia negra para voar sem serem detectadas. Porque admitir a verdade, que mulheres comuns, usando aviões obsoletos, estavam derrotando a Luftwaffe, era inaceitável. Em fevereiro de 1943, o 588º foi honrado com a designação de guardas. Tornaram-se o 46º Regimento de Aviação de Bombardeio Noturno da Guarda. Em outubro de 1943, receberam o título adicional Taimon, em referência às vitórias soviéticas na península de Taimon. E ao longo de 3 anos, voaram 23 mil missões de combate. 23 mil. Lançaram 3 mil toneladas de bombas, 26 mil projéteis incendiários. Destruíram 17 travessias de rios, 9 linhas férreas, 2 estações ferroviárias, 26 armazéns, 12 depósitos de combustível e mantiveram soldados alemães acordados, nervosos, com medo, porque toda noite, sem falta, as bruxas da noite voltavam. A guerra na Europa terminou em 8 de maio de 1945. O 588º havia sobrevivido. Mas o custo foi alto. 32 mortas, dezenas feridas, todas marcadas por anos de noites sem dormir, de medo constante, de ver amigas morrerem ao seu lado. 23 pilotas do 588º foram condecoradas como heroínas da União Soviética, a mais alta honra do país. Mas 6 meses após o fim da guerra, o regimento foi dissolvido. Não porque não fossem mais necessárias, mas porque, na visão do alto comando soviético, mulheres no combate eram uma necessidade temporária. Agora que a guerra havia terminado, elas deveriam voltar para casa, voltar para papéis tradicionais. E quando houve o grande desfile da vitória em Moscou, celebrando a derrota da Alemanha, as bruxas da noite não foram convidadas. A razão oficial: seus aviões eram lentos demais. Mas a verdade era mais simples e mais cruel. Elas eram mulheres, e mulheres não pertenciam a desfiles militares.
Nos anos que se seguiram, as histórias do 588º começaram a desaparecer. Nadia Popova voltou para casa. Casou-se, teve filhos, viveu uma vida tranquila. Irina Sebrova se tornou instrutora de voo, ensinou a próxima geração, mas raramente falava sobre a guerra. Muitas das pilotas sofreram de estresse pós-traumático, de insônia crônica, de memórias que não as deixavam em paz, porque voar todas as noites, por anos, sabendo que cada missão poderia ser a última, deixa marcas que nunca cicatrizam completamente. E a União Soviética, que tanto as havia celebrado durante a guerra, agora preferia esquecer. Preferia focar em heróis masculinos, em tanques e canhões e generais. As bruxas da noite foram esquecidas, até que não foram. Décadas depois, historiadores começaram a redescobrir o 588º. Começaram a encontrar diários, relatórios de missão, fotografias empoeiradas em arquivos militares, e perceberam: esta não era apenas uma história interessante, era uma das histórias mais extraordinárias da Segunda Guerra Mundial. Mulheres voando aviões de madeira, sem paraquedas, sem armas defensivas, batendo de frente com Luftwaffe e vencendo. Em 1981, o músico sueco Joakim Broden escreveu uma canção chamada Night Witches para sua banda, Sabaton. A música se tornou um hino. Milhões de pessoas, ao redor do mundo, aprenderam sobre o 588º pela primeira vez. Em 2013, no centenário de nascimento de Irina Rakobovskaya Menos, a chefe de gabinete do regimento, o Google a homenageou com um Google Doodle. Livros foram escritos, documentários foram feitos, videogames foram criados, e lentamente, as bruxas da noite voltaram da escuridão. Nadia Popova morreu em 8 de julho de 2013, aos 91 anos. Em uma entrevista poucos anos antes de sua morte, ela foi perguntada se sentia medo durante as missões. Sempre, ela respondeu, toda noite, antes de cada missão, durante cada missão. O medo nunca desapareceu. Então por que você continuou voando? Nadia ficou em silêncio por um momento, depois disse: porque era necessário, porque nosso país estava sendo destruído, porque se não fizéssemos algo, tudo o que amávamos desapareceria. Ela não voou por glória, não voou por medalhas, voou porque era a coisa certa a fazer. E quando a guerra terminou, quando não era mais necessária, voltou para casa. Viveu uma vida simples, nunca pediu reconhecimento, apenas continuou vivendo. Lembrando, carregando o peso daquelas 1000 noites no escuro. Hoje, se você visitar o Museu Central das Forças Armadas em Moscou, pode ver um Polikarpov Po-2. Está lá, pendurado no teto, madeira compensada e lona esticada sobre uma armação frágil. Parece um brinquedo, parece algo que não deveria poder voar. E certamente não parece algo que poderia ter mudado o curso de uma guerra. Mas mudou, porque não era sobre o avião. Nunca foi. Era sobre as mulheres que o pilotaram, mulheres que se recusaram a aceitar que não eram boas o suficiente, que não eram fortes o suficiente, que não pertenciam ao céu. Mulheres que pegaram aquele avião ridículo, obsoleto, de madeira e lona, e o transformaram em uma lenda. A história das bruxas da noite não é apenas sobre guerra, não é apenas sobre aviões e bombas e batalhas. É sobre o que acontece quando você subestima alguém, quando você diz a alguém que eles não podem fazer algo que não são capazes, que não pertencem. E eles provam que você está errado. Os alemães riram quando souberam que a União Soviética estava usando mulheres como pilotas de combate. Riram quando souberam que essas mulheres voavam aviões de treinamento de madeira. Mas pararam de rir quando ouviram aquele som. O som de vassouras varrendo o céu, o som de bruxas voando na escuridão. E perceberam, tarde demais, que haviam cometido um erro fatal. Haviam subestimado as Narteksen, e as Narteksen fizeram questão de lembrá-los disso. Toda noite, por durante 3 anos, até que a guerra acabou. Até que a Alemanha caiu, e as bruxas da noite puderam finalmente descansar. O silêncio da noite é uma mentira. Parece paz. Parece vazio, mas se você escutar com atenção, se você fechar os olhos e imaginar
O céu, sobre a frente oriental, em 1943, ainda pode ouvi-las. O som de aviões de madeira deslizando pelo escuro. O som de mulheres que se recusaram a ser esquecidas. O som de coragem voando em asas de lona. As bruxas da noite, 23 mil missões, 3 mil toneladas de bombas, 32 vidas perdidas, 23 heroínas e um legado que nunca morrerá. Porque toda vez que alguém diz a uma mulher que ela não pode fazer algo, toda vez que alguém diz que aviões de madeira não podem vencer caças modernos, toda vez que alguém subestima o poder da determinação, as bruxas da noite provam que eles estão errados. De novo, e de novo, e de novo, para sempre.